Vamos, então, continuar a nossa série, né? Nos Salmos, claro. Salmos, como vocês já viram na liturgia, Salmo de número 113. 113. Oi? Não, é 113. Saiu 133 na liturgia, vai dar ruim, porque eu não estudei o 133. É o 113. Então vamos corrigir a liturgia aí. Tá 133. Quem sabe, né? Palavra profética. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Um cântico de subida, olha aí. 3 versículos é difícil, né? Aliás, por falar em dificuldade, meus irmãos, vou aproveitar que o pastor não está aqui hoje. Vou falar uma coisa, vou fazer uma confissão para vocês. 2. Primeiro, quando alguém chama a gente para pregar meio em cima da hora, a gente diz assim, nossa, mas está meio em cima da hora, né? Aí o abençoado, para não dizer outra coisa, diz assim, prega um salmo que é facinho. Eles têm esse hábito de dizer assim, prega um salmo que é facinho, miserável, não sabe o que dizes. E uma segunda confissão que eu queria fazer para vocês é que, primeiro, dizer que é uma satisfação trabalhar nessa igreja. Primeiro, é uma igreja que eu aprendi a amar fácil, de graça, sem nenhum esforço. Mas com grandes benefícios vem grandes responsabilidades. E eu tenho uma responsabilidade, como eu falei, vou aproveitar que o pastor não está, que é de ser intitulado Filhinho do Reverendo Jonatas. Pergunta lá, filho do Jonatas. Eu no seminário tenho que saber tudo de aconselhamento. Tudo de aconselhamento, não sei nada, mas eu tenho que saber tudo. Tem que meter um somebody love toda hora lá. Porque o aconselhamento fala, veja bem, aí a gente vai falando tudo e nada. Né? Eu tenho essa responsabilidade de ser filhinho do Reverendo Jonatas e não posso entregar qualquer coisa. Ai, como isso pesa, Reverendo, obrigado. E eu olhei o Salmo 113 e falei, nossa, um salmo de aleluia, que bom! Aleluia! Não, é difícil, porque nós temos que estar à altura, primeiro do nosso Deus, de extrair as verdades contidas na palavra, e segundo, porque eu sou filhinho do Jonatas. Eu não posso entregar qualquer coisa. Na minha prática de pregação sexta, eu preguei e, como sempre, falhas até Calvino teria lá, né? Os professores não deixam passar nada. E o meu professor olhou para mim ao final e disse assim, André, o que aconteceu com aquele André do semestre passado? Falei, as coisas passadas já se foram, eis que tudo se fez novo. Eu sou um novo homem, uma nova criatura, reverendo. Mas preferia o antigo. Grandes responsabilidades. E é uma grande responsabilidade, meus irmãos, nessa manhã, falarmos deste salmo que fala de aleluia, ou de glórias ao Senhor. Como é importante esse tema. Eu gostaria de começar lendo este salmo e que vocês acompanhassem a leitura com atenção, porque tem muitas características interessantes nesse salmo, tem muitas palavras que se repetem, tem algumas palavras que são escritas de forma específica, que isso vai nos auxiliar na compreensão. Então eu farei a leitura deste salmo e os irmãos acompanhem com atenção aí nas suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ergue do pó o desvalido
e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Já oramos, pedimos a Deus que nos ilumine nessa manhã e que Deus realmente fale ao nosso coração através dessa mensagem. E eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para os irmãos. Primeiramente, eu gostaria de perguntar aos irmãos o que te traz à igreja todo domingo? Qual o motivo de você vir todo domingo? É uma pergunta retórica, então fique à vontade para não mentir para si mesmo. Para não responder para si mesmo aquelas respostas prontas. Mas para que você pense realmente o que te motiva a vir todo domingo, domingo após domingo, onde você poderia dormir a manhã inteira, descansar, depois de uma semana pegada. Mas o que te traz aqui? Sendo mais específico, o que te trouxe nesta manhã aqui? O que te motivou a estar aqui nessa manhã? O que te motiva a vir aqui, nesse culto? Gastar tempo da sua vida, da sua preciosa vida, nesse mundo maluco, corrido? O que te motivou a estar aqui? Eu queria fazer uma terceira pergunta, que é uma pergunta dentro da pergunta, né? Se eu te perguntasse, ou te pedisse para descrever Deus, o que você diria? Se eu dissesse assim, quem é Deus para você? O que você diria? O que você responderia? Os mais experientes na fé talvez respondessem mais. Os mais novos na fé talvez respondessem menos. E os incrédulos dizem, Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo para mim. E eu lembro daquela música, Jesus é tudo, Ele é a rocha. Não sei se vocês conhecem a música, não. Essa é a música da minha mocidade, que sempre, em toda reunião dos jovens, tinha que acabar com essa música, dizendo que Jesus é tudo, Ele é a rocha, Ele é o lírio, Ele é a estrela, Ele é a fonte da água viva. E, enfim, é uma música que dizia tudo e nada. E geralmente é assim a nossa resposta, né? O que é Deus para você? Deus é. E assim fica no é. Não é? Eu desafio você a elencar 10 adjetivos do que é Deus. Se você facilmente consegue levantar 10 adjetivos, aí eu te digo, cante aleluia, porque você conhece esse Deus. Porque você talvez esteja começando a conhecer quem é esse Deus que você diz servir e diz louvar e obedecer. O Salmo inicia com aleluia. Esse é um salmo que abre o famoso Halel, ou Halel egípcio. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, que Halel é bem dizer, é falar bem, é dar glórias. E Haleluia é uma junção de duas palavras que formam essa expressão de glórias ao Senhor. É Halel, mais a terminação da segunda pessoa do plural, o U, e mais o Iá, que é as palavras, o início do nome de Yahvé. Então, aleluia é bendiga ao Senhor. O Salmo inicia com essa ordem, bendiga ao Senhor. E esse Salmo, esse e os próximos 5 Salmos, 113, 14, 15, 16 e 17, eles são o chamado Halel egípcio. Eles são esses 5 salmos em que o povo cantava nas festas, geralmente na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa. E os 113 e 114, o povo judeu, o povo de Israel, cantava antes da ceia da Páscoa. Então, quando eles dizem aleluia, eles estão bendizendo a Yahvé.
Mas quem é Yahvé? Quem é Yahvé? Yahvé é o eu sou o que sou. É o Deus que com mão poderosa tirou aquele povo do Egito. Então eles cantavam geralmente esses dois cânticos, o 113 e o 114, antes da ceia, e os outros 3 depois. E no relato da última ceia de Jesus Cristo, diz que depois de comerem, cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente foi um cântico do Halel que Cristo cantou na última ceia, porque era a tradição daquele povo fazer isso. A tradição do povo era cantar, geralmente esses 2 antes, mas não só na Páscoa, em festas importantes também, mas isso era muito típico da Páscoa. E a Páscoa, para eles, lembrava, remetia à libertação da escravidão do Egito. Por isso o Halel egípcio. Por isso que esses salmos são os salmos que compõem o Halel egípcio, porque remetiam diretamente a eles, as benfeitorias, ou as bênçãos, ou o livramento de Deus para aquele povo. Tendo isso em vista, como eu já anunciei para as crianças, dentre tantos motivos, esse salmo nos traz três motivos para adorar a Deus. De modo que o nosso sermão, o tema do nosso sermão é exatamente isso. Quais as razões? Diante desse texto, quais as razões que nós temos para adorar a Deus? A primeira razão consta nos versículos de 1 a 3, que nós devemos adorar a Deus porque a sua bondade é permanente. E aí nós lemos os 3 versículos e dizemos, mas não está falando de bondade. Aonde está a bondade? Diz, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Está falando de louvor, da onde que vem bondade? Mas nós precisamos, como eu falei, ler com um pouquinho mais de atenção, talvez a gente entenda a bondade. Eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente que esse salmo, ele é um salmo de aleluia do Halel, que remetia ao livramento de Deus no Egito. E algumas características são interessantes. A primeira delas é que 3 vezes o nome do Senhor é repetido ali. 3 vezes se repete o nome do Senhor, a palavra Senhor. E eu creio que em todas as Bíblias esse Senhor está todo em caixa alta, certo? Nas suas Bíblias, Senhor é caixa alta, ou só a primeira? Todas elas, né? Senhor em caixa alta, ele faz distinção do outro Senhor que só tem o S maiúsculo. Essa palavra Senhor em caixa alta é uma palavra que na língua original, no hebraico, não se sabe a pronúncia, porque é um nome santo de Deus. É um nome que não se pode pronunciar, porque não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, os judeus não pronunciavam. E tem aquele tetragrama que a gente hoje tenta reproduzir como Yahvé. Mas veja que eles pegaram a palavra, que não se sabe a pronúncia, que se perdeu na história, pegaram as vogais da palavra Adonai, que é Senhor, mas no sentido de Senhor, mestre, de Senhor, um senhor de escravos, Senhor, um dono de propriedades, e colocaram as vogais nesse tetragrama, e toda vez que os judeus liam, eles diziam Adonai, Adonai, ou seja, Senhor, meu Senhor, eu sou teu escravo. Essa era a ideia, porque eles entendiam que pelos 10 mandamentos eles não poderiam dizer aquele nome. Então, este Senhor em letra maiúscula, sempre que tem essa palavra totalmente em caixa alta, lembrem-se que é esse nome impronunciável do Senhor bondoso e gracioso, do Deus da aliança. Isso nos remete lá a Moisés. Quando Moisés na sarça perguntou, depois de ter tentado escapar de várias formas, ele pergunta, Senhor, mas em nome de quem eu vou? Eu vou falar com o faraó no nome de quem? E Deus
Então diz, eu sou o que sou, te enviou. Chega lá e diga, eu sou o que sou, me enviou. É por isso que nós ouvimos essa expressão na Bíblia. Mas os irmãos já pararam para pensar que se eu chego aqui para os irmãos e digo assim, vocês conhecem Pedro da Silva? Vocês vão dizer, não. Ou eu chego aqui e digo assim, olha, eu venho em nome do seu José dos Santos falar a vocês. Aí vocês olham para um lado do outro assim, quem é José dos Santos? Quem é esse cara? Agora imaginem Moisés chegando para o grande faraó, o Deus do Império Egípcio, e diga assim, e dizendo, eu vim em nome do eu sou. E faraó diz, quem? Ou o famoso quem? Nós não paramos para pensar, mas certamente esse nome já era conhecido. O eu sou já era conhecido. Porque quando Moisés fala a faraó, fala primeiro ao povo, dizendo, eu vim libertar vocês, e eu vim em nome do eu sou, o povo reconhece. O povo sabe esse nome, conhece esse nome. Faraó já conhecia esse nome, tanto que ele dá atenção, tanto que ele não despreza Moisés, porque ele sabe quem é esse nome. E é interessante que o versículo 2 diz, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. E a ideia de agora e para sempre é desde sempre até sempre. Ou seja, bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Esse Deus eu sou, esse Yahvé contido no aleluia, esse Senhor em caixa alta, é um Deus de toda a eternidade. É um Deus que é e que há de ser. É um Deus que, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, traduziu-se essa palavra incomunicável, né, que não se falava, que significava Adonai, que eles usavam, que eles pronunciavam Adonai para não pronunciar a palavra, que era servo, se traduziu literalmente como Kyrios, Senhor, no Novo Testamento. E é por isso que nós temos essa tradução, mas ele faz essa diferença em caixa alta para dizer que não é um Kyrios, um senhor de escravos, não é um amo, não é qualquer um, é o Senhor, o Deus da aliança. A primeira coisa, como eu falei, que nós precisamos aprender nesse texto é que Deus é um Deus bondoso e a sua bondade é permanente. Porque Yahvé é permanente. Eu sou o que sou. O que era, o que é e o que havia de vir. Já veio. Ele há de voltar, não de vir. Ele há de voltar. Quando eles cantavam este salmo, eles lembravam desse Deus que criou todas as coisas, que os libertou com mão poderosa do Egito, da escravidão do Egito, que os guiou 40 anos no deserto. Antes disso, que prometeu a Abraão que seria a mãe já idosa. Ela riu, ela duvidou, então o anjo disse, tu colocarás o nome de Isaac, que é o filho do riso, ou risada, ou sorrisinho, risadinha. A Isaac era risadinha.
Jesus, olha, ele terá o nome de Jesus, de Emanuel, e tem várias qualidades ao nome dele em Isaías, quando fala do nome dele. Abrão mudou o nome para Abraão. Jacó mudou o nome para Israel. Várias vezes nós vemos isso na Bíblia. O nome é algo muito sério na Bíblia. Não é como nós ocidentais que olhamos a criança ou olhamos na internet e diz assim, Enzo, vai ser Enzo. Porque, nome da moda, Enzo Henrique, Enzo Gabriel, Enzo João, e Enzo qualquer coisa, Enzo Miguel. Enzo, mas o que significa? Não sei, significa que eu estou dentro da moda. Significa que eu estou no século XXI. Não era assim para os judeus. O nome tinha uma relação direta com quem era. O nome significava a característica daquela pessoa. Ou o nome de alguém era a constituição de alguém. O nome de alguém fazia referência direta aos atributos daquela pessoa. O nome de alguém falava diretamente da história daquela pessoa. Quando o salmista diz, louvai o nome do Senhor, bendizei o nome, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, ele está invocando os atributos de Deus. Ele está dizendo, veja Yahvé, quem é Yahvé? O Deus santo, criador, puro, poderoso, que mantém toda a existência, que está sentado no alto e sublime trono, que nos conduz por toda a história. O único e verdadeiro Deus. E aí nós podemos invocar todos os atributos de Deus. Amor, paz, fidelidade, misericórdia, santidade e, enfim, dos atributos de Deus. Que é aquela pergunta que eu fiz para vocês. Se vocês pudessem definir Deus, o que é Deus para você? É exatamente isso que significava para eles o nome do Senhor. É definir o que é Deus para eles. Quando eles diziam, fale bem, bendiga ao Senhor. Pense quem é Deus para você. E depois de você ponderar, você vai ver que a bondade dele é eterna, é permanente. Então, dê glórias ao Senhor. O final do versículo 2 e o versículo 3 fala de agora e para sempre, como eu já disse para os irmãos, de eternidade a eternidade, ou do Egito e para sempre. E o versículo 3 fala aqui do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, ou até o pôr do sol, geralmente nós pensamos em tempo, né? Louve o Senhor todo dia, né? De quando eu acordar até dormir. Não, a ideia para os judeus no nascimento do sol não era de tempo, mas era de extensão territorial. Ou seja, louve ao Senhor. Todos os servos, porque lá começa dizendo servos do Senhor. O primeiro versículo. Louvai servos do Senhor. Então é um público específico. Nós, os santos, os eleitos. Mas da onde? Os eleitos que estão do Oriente até o Ocidente. Os eleitos de Deus espalhados por toda a terra. Porque a bondade de Deus, ela se espalha por toda a terra. A bondade de Deus é vista em toda a terra, desde o Oriente até o Ocidente, desde quando o sol se levanta até onde o sol se põe, por toda a terra é vista a sua bondade. Por isso, louvai ao Senhor, ou louvado seja o nome desse Senhor que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou toda a terra e que tem os seus servos em todos os lugares espalhados pela terra. Talvez eles não entendessem muito bem essa questão dos servos do Senhor, do Oriente ao Ocidente, ou do pôr do sol, do nascer do sol ou do sol, porque eles eram um povo de Israel exclusivo, a nação, mas hoje para nós, o povo de Deus é por toda a terra. O povo de Deus está louvando aqui, neste local, está louvando em várias igrejas espalhadas pela cidade, pelo estado, e já louvaram quem está no fuso horário anterior, irão louvar a Deus quem está no fuso horário posterior.
espalhado por toda a terra. É uma convocação dos servos de louvar, de falar bem esse Deus que comanda toda a terra. É um Deus bondoso em toda a terra. Ele é permanente, ele é pleno, ele é perene em toda a terra. Qual a primeira razão, então, de adorarmos a Deus? Porque ele é um Deus bondoso, é um Deus que prometeu lá em Eva, lá para Eva, que do descendente dela viria a salvação. E nós conhecemos a história. Ele veio, ele cumpriu a sua obra na cruz, ele morreu por todos nós e a salvação por intermédio dele veio. É um Deus bondoso que promete e que cumpre. E ele não promete para nós tranquilidade. Ele não promete bonança. Ele não promete sombra e água fresca. Ele promete tribulação, perseguição. Ele promete luta. Bênçãos tem de vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós e perseguindo. Alegrai-vos e regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão. Cristo, na oração sacerdotal, em João 17, diz: eu não peço que os livres do mundo, que os tires do mundo, apenas que os livres do mal. E ele também diz aos discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, perseverem, esperem com paciência, porque eu venci o mundo. Esse Deus bondoso que prometeu, cumpre todas as promessas. Esse Deus bondoso que prometeu que estabeleceria uma nação, hoje tem uma nação. E essa nação, ela não é civil, ela não é física, mas ela é espalhada por toda a terra. E ele convoca a todos os seus servos, a toda essa nação, que falem bem dele, que lembrem-se, porque a história do Egito é a nossa história. A história do Egito não é do povo de Israel, mas é do povo de Deus. Se nós somos povo de Deus, nós olhamos lá para o Egito e dizemos: Deus livrou o nosso povo com mão poderosa. Foi Deus quem nos libertou da escravidão do Egito. Nós temos que entender que nós somos o seu povo e nós somos aquele povo também. É a nossa história que nós estamos vendo aqui. Quando nós falamos aleluia, louvai servos do Senhor, é uma convocação para nós, seu povo, que fomos libertos lá no Egito pelos nossos antepassados, que hoje já completaram a carreira, que hoje estão na glória. Mas é a nossa história. Quando nós louvamos a Deus, nós louvamos pela sua bondade, por toda a nossa história, a história do nosso povo. Mas uma segunda verdade, um segundo motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus, está no versículo 4, 5 e 6. Porque a glória de Deus, ela é imensurável. A glória de Deus nós não podemos medir. Versículo 4 inicia dizendo: excelso, magnífico, grandiosíssimo é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, o seu poder, a sua majestade acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está lá nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Veja a grandeza desse Deus. Esses versículos destacam a grandeza desse Deus. Ele é um Deus magnífico, ele é excelso, ele é superior a todas as nações. Mais uma vez, no contexto de Halel, de livramento do Egito, Deus mandou ao Egito 10 pragas. Eu não sei se os irmãos já pararam para estudar, mas o porquê de 10 pragas?
lavouras, enfim, cada praga representava a vitória de Yahvé, do eu sou, sobre um Deus egípcio. Esse é o nosso Deus, excelso, que é acima de todas as nações. É acima de capitalismo, comunismo, socialismo. É acima de primeiro mundo, segundo, terceiro mundo. É acima de democracia. É acima de república. É acima de monarquia ou qualquer outro governo. Esse é o nosso Deus, o Deus que é supremo, que é excelso, que está nas alturas, ou seja, ele é muito superior, é um Deus que não cabe em palavras. Mas nós temos palavras para expressar um pouco do que é esse Deus. E ele deixou escrito isso nas Escrituras. Ele deixou registro nas Escrituras. O que ele é, quem ele é. E eu lembro-me da conversa do anjo do Senhor com Gideão. Olha, vocês vão conquistar a terra. Vai liderar o povo, 32 mil soldados. Deus olha e Gideão, tem gente demais aí. Tem gente demais. Ó, diz para o povo que quem aí tiver desanimado, quem tiver fracote aí, não tiver com vontade, pode ir embora. 10 mil vão embora. 20 mil vão embora. 20 mil, de 32. Eu penso que se eu fosse Gideão, eu ia dizer, vai dar. Mais da metade já foi. Não vai prestar isso aqui. Mas aí Deus diz assim, não, tem gente demais ainda. Tem gente demais. Manda o povo beber água lá, vai. Desce o povo lá para beber água. Quem abaixar a cabeça, se ajoelhar e botar a cabeça lá no rio, esse manda embora. Mas aquele que pegar a água aqui aí, lamber como um cachorro, esse é o que vai guerrear. Só 300 ficaram. Só 300. E aí Deus diz, agora sim. Agora sim, Gideão, nós vamos guerrear. Sabe por quê? Porque agora não tem como você dizer que foi o seu poder, a sua força. Agora vocês vão ganhar a batalha. E vocês vão dizer, nós só ganhamos porque Deus é excelso. Porque foi Deus quem nos deu a vitória. E é interessante, não é o foco, mas por que quem se abaixasse iria embora e quem lambesse a água ficaria? Tem dois motivos para isso, duas explicações. A primeira é que quem chega no rio e logo se joga e bota a boca lá, tá desidratado, tá fraco, não está preparado para a batalha. Ele está desesperado por água, então ele se joga na água. E um segundo motivo é porque quem pega a água com a mão e leva até a boca, ele não baixa os olhos do horizonte, ele está sempre atento se o inimigo, para não deixar o inimigo pegá-lo de surpresa. Então esses são os bons soldados. Essas são duas teorias do porquê que Deus deu essa ordem. Mas 300 vão guerrear. E Gideão não está confiante, Gideão está com medo, mas Deus chega para Gideão e diz, Gideão, fica tranquilo, você vai ganhar a guerra. Você não confia, Gideão? Vai lá espiar os caras lá. E aí ele vai espiar os gibeonitas e ele ouve um soldado contando para o outro, olha rapaz, eu tive um sonho aí, um sonho estranho, um sonho que o rei aí foi morto e tal, e deu ruim aqui pro nosso lado. Aí o outro que está ouvindo diz assim, isso aí é o exército de Gideão. É o exército de Gideão que vai fazer isso conosco. E Gideão então se enche de alegria, de coragem e volta lá e diz para o povo, vamos, é agora gente, é agora que nós vamos derrotar os gibeonitas. E aí Gideão dá ordem para ele pegar as armas. Vocês lembram quais são as armas? Jarro de barro e um chifre de carneiro. Vocês vão ganhar dos gibeonitas com um jarro de barro e um chifre de carneiro. Quando vocês chegar lá, pertinho deles, vocês vão jogar o jarro de barro, vão quebrar e vão soprar a corneta, a trombeta, o chifre de carneiro. Quem ganhou uma guerra assim? Nunca vi alguém, só Gideão. Ganhar uma guerra sem uma espada. Depois eles passam todos ao fio da espada. Mas eles ganham a guerra.
chegando lá ao redor do arraial dos gibeonitas e quebrando os jarros e soprando a trombeta, e o povo se apavora, e o povo se levanta, estava dormindo, e um começa a passar a espada no outro, entre o próprio povo. E os 300 só olham e dizem, realmente é o Senhor que está guerreando por nós. Esse é o tamanho do nosso Deus. É o Deus que ganha uma guerra de 300 contra milhares, com jarros de barro e corneta. É o Deus que tira tudo, permite que Satanás tire tudo de Jó. E Jó, cheio da razão, começa a dizer, Senhor, eu tenho muita coisa para saber aqui, tens muita coisa para me explicar, tens muita coisa para me dizer aqui, por que está acontecendo, nós precisamos conversar. E aí ele questiona, até que o Senhor chega para ele no reino de moinho e diz assim, vem cá, rapaz, quem és tu? Para me questionar aí. Quem tu és? Agora eu vou falar e tu vais ouvir. E Deus começa a falar da sua grandeza. Onde tu estavas quando eu espalhei todas as estrelas no céu? Onde tu estavas quando na concha da minha mão eu coloquei todas as águas do oceano? Onde tu estavas quando eu criei todos os animais? Onde tu estavas? Onde tu estavas quando eu fiz isso? Onde? E ele começa no capítulo 38. E vai. E eu fico imaginando Jó assim, se encolhendo diante da grandeza desse Deus. E quando Jó tem a oportunidade de falar, ele diz, Senhor, eu estou com vergonha, não pergunto mais nada não, vou ficar quietinho, não quero saber mais nada. E, Senhor, olha, antes eu só conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Diante de tamanha grandeza, dita pelo próprio Deus, Jó diz, Senhor, miserável homem que eu sou, eu não ouso mais te questionar. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos realmente te veem. Tu és um Deus grandiosíssimo, um Deus excelso. Nós lemos em Isaías, na liturgia, que ele faz uma comparação de quem nós somos e quem é Deus. Um pingo d'água, não, muito. Pingo d'água é muito. Um pozinho na balança, não, tá muito. Aquele pó fino, não, ainda tá muito. Nada. Nada. Mas quando eu falo nada, você pensou em alguma coisa. Você pensou, não pensou? Eu digo nada. Você tenta pensar no nada. Mas o nada é ausência de alguma coisa. Você não pode pensar. Quando eu digo nada, você pensa em alguma coisa para negar aquela coisa, para dizer que não é nada. Eu falo alguma coisa com Patrícia e eu tenho uma parabólica sempre perto. E a parabólica diz assim, o que, pai? Digo, nada, filha. Não, nada não, eu falei. Nada que é para que ela se interesse, ou nada que diz respeito a ela. Mas alguma coisa teve. Nada é ausência de alguma coisa. E por isso ele diz, então, olha, é como o vácuo. Porque aí a gente tem um conceito. Vácuo é ausência de matéria, ausência de qualquer coisa. Mas ainda assim a gente pensa no vácuo. Pensa num vácuo. O que é um vácuo? Uma coisa escura, não dá. Ou seja, a nossa mente é tão limitada que nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Quando ele nos rebaixa a menos do que nada, ou menos do que o vácuo, ele está querendo dizer, olha como eu sou grande. Olha o meu tamanho, você não consegue imaginar. Por isso é imensurável a glória de Deus. Mas nós ousamos ser alguma coisa. Nós ousamos ordenar alguma coisa a Deus. Nós ousamos dizer que eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, me respeita. Olha, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Entendeu? Você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Mas se você desistiu, fica tranquilo, porque Deus não vai desistir. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Então fique tranquilo. Sabe qual é o seu valor? Nada. Sabe qual é o seu valor? Um monturo.
Está ali no texto. Sabe o que é monturo? Esterco, estrume, lixo, churume. Sabe o que é o churume? Aquela água nojenta que sai do lixo, da decomposição? Esse é o seu valor. E aí? Você tem valor? Tem. De esterco, estrume, nada. Lixo, não presta. Por isso Deus é grande. Porque Ele é puro, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é criador, Ele é perdoador. Poderíamos ficar aqui dizendo tantas coisas acerca de Deus. Esse é o objetivo do Salmo, reconhecermos que Deus é bondoso sempre quando nós olhamos para a história. Quando nós olhamos para a criação, para a história, para Deus, nós não somos nada. E Deus é tudo. Deus é imensurável. E uma terceira verdade contempla os últimos 3 versículos. Que é a misericórdia de Deus, ou Deus, porque o seu amor, o amor de Deus, é um amor misericordioso. Porque nós não sendo nada, como diz os versículos que eu já adiantei, fala, ele ergue do pó o desvalido, ou o inútil, o inválido, o inábil. É isso, o desvalido, é o que não serve para nada. Sabe o que não serve para nada? Para os judeus, o aleijado, que ficava lá nas portas da cidade, lá de fora, lá. Então, esse Deus, ele é tão grande, esse Deus tão grande, mas um atributo dele é amor e misericórdia. E ele olha para nós, que não somos nada, que nós somos como o monturo, o lixo, o esterco, o churume. E ele nos levanta. Mas ele não só nos levanta colocando de pé, ele nos levanta para assentar ao lado dos príncipes. Ele nos tira do estado de nada e nos coloca num estado de exaltação. A misericórdia de Deus é tão grande que ele pega o nada e torna esse nada em Cristo valioso. Esses últimos 3 versos, eles são uma referência direta ao Cântico de Ana, lá em 2 Crônicas 2. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. Se é intencional ou não, eu não sei. Certamente o salmista conhecia a história e se apropriou dessa parte. 2 Crônicas, eu acho que é capítulo 2, se não me falha a memória, diz assim, do versículo 5 ao 8. Os que antes foram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ana faz esse cântico quando ela tem Samuel em seus braços. Ela sendo mulher estéril, sofrendo demais, porque a outra esposa do seu marido lhe dava filhos, mas ela não dava filhos ao seu marido. E ela então ora, clama ao Senhor. E o profeta vê ela no templo, balbuciando palavras e diz, mulher, estás embriagada aqui? Ela, não, Senhor, não estou.
eu estou aqui clamando a Deus para que ouve a minha súplica, para que venha ao meu encontro, para que resolva o meu problema. Eu estou muito angustiada. E o profeta diz, tão certo como vive o Senhor, Ele atenderá o teu pedido. E ela então dá a luz a Samuel. E ela diz, se eu tiver um filho, eu vou consagrar ao Senhor. E ela faz então esse cântico, quando ela tem Samuel. E ela diz que Deus exalta os humilhados, mas aqueles que se humilham, Deus rebaixa. Nós não valemos nada, nós somos como um esterco. Nós somos dignos de nojo e repulsa, sabe? Aquele lixo bem fedorento, aquele lixo nojento, que a gente pega assim na ponta do dedo e joga lá e... que nojo! Uma coisa que eu não consigo fazer é limpar a caixa de gordura. Aqui em São Paulo é prédio, a gente nem vê, mas lá em Santa Catarina nós morávamos em uma casa. E um ano depois de morar naquela casa, não descia mais água na pia. E se entupiu. Vai lá, o encanamento ali da pia não é. E encheu a caixa de gordura lá fora. Não conhece uma caixa de gordura? Nem queira. É que até chegar na fossa, tem várias paradas, várias caixas. Por que isso? Para que não entupa o encanamento e a gente tenha que quebrar a casa inteira para substituir o encanamento. Então, existem caixas que são colocadas de tanto em tantos metros, e essa caixa pega todas essas impurezas, ela condensa numa parte e o líquido, a água, passa. E com o tempo, essas impurezas vão acumulando ali. Agora, adivinha o que tem na impureza dos canos de descarga, da pia, da máquina de lavar? Nojento demais. Eu só de chegar perto da caixa que transbordava, eu já... Falei, não vai dar não, vou gastar dinheiro, mas não consigo. Isso eu não consigo fazer. Limpar a caixa de gordura, por favor, não peça para mim. Não peça. Eu faço qualquer coisa aí, mas limpar a caixa de gordura não dá. Nós somos a caixa de gordura. Não dá. Não dá para chegar perto da gente. Mas Deus é tão misericordioso que Ele abre a tampa da caixa, Ele tira toda a sujeira, Ele limpa e Ele nos coloca num lugar de exaltação. É isso que o texto diz. Veja o 6 ainda, que é a transição, diz, Ele é tão grande, Ele está no alto trono, mas Ele se inclina. Ou seja, Ele é tão misericordioso que Ele se inclina para olhar entre o céu e a terra. Imagine um Deus tão grande, imagine um Deus tão glorioso, mas tão misericordioso, que Ele diz assim, eu vou olhar para os meus filhos, e Ele se inclina e olha entre o céu e a terra, que para Ele é nada. E Ele diz, esses são os meus, esses eu quero para mim. Esses eu livrei do Egito, e eu vou livrá-los nessa época em que foi escrito, do outro Egito, que é a condenação eterna. Egito, em todas as escrituras, quando são repetidos, é sinal de condenação, incredulidade. Então, sempre que nós lembramos do Egito, nós temos que olhar para o nosso estado de pecado, nosso estado de morte, de putrefação. E temos que lembrar que Deus é bondoso. Ele cumpriu a promessa, Ele é bondoso. Ele cumpriu a promessa de mandar o seu filho para essa terra. E esse filho se fez lixo por nós. Esse filho se humilhou, se esvaziou da sua glória tremenda e se fez motivo da ira de Deus, levou sobre si a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser exaltados. Veja o que diz 2 Timóteo 11:12, não veja, ouça. Fiel é esta palavra, Paulo diz a Timóteo. Se já morremos com ele, em Cristo, também viveremos com ele. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Quando o salmista diz que ele nos tira do monturo, o pobre, o inválido,
e nos coloca para sentar ao lado dos príncipes, Paulo confirma aqui, diz, se nós perseveramos com ele, reinaremos. Adão foi criado para ser o subregente da criação. Foi dado atribuições a ele, a cuidar do jardim, a nomear os animais. Isso era uma condição de subregente. Meus irmãos, Cristo veio para restaurar o que nós perdemos lá no Éden. Cristo voltou para que nós voltemos a reinar agora com Ele. Que nós voltemos a ser subregentes de toda a criação. Porque se nós com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, com Ele reinaremos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 9 diz que ele faz a mulher estéril, que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele restaura a alegria de alguém que era rejeitado pela sociedade, que não era digno das bênçãos de Deus, ou conhecida como alguém desfavorecida ou desgraçada, no sentido de não ter a graça de Deus por não poder ter filhos. Mas Deus faz com que essa mulher, que não tinha filhos, que não tinha graça, seja agora abençoada, seja agora reconhecida, habite em um lar. Isso é família. Tem agora um lar e seja alegre mãe de filhos. Meus irmãos, a alegria de ter um filho é tremendo, principalmente quando você não pode ter por meios naturais. Eu e minha esposa somos prova disso, de como nos alegramos quando vemos um exame positivo. A alegria de conseguirmos, de Deus nos dar algo que nós não podemos, é tamanha, que não cabe em nós. Ele faz com que a mulher estéril viva alegre, seja mãe de filhos. Não há nada de útil em mim e você, senão Cristo habitando em nós. Por causa de Cristo, nós somos elevados e reinamos, e somos elevados entre os príncipes da nação. Cristo, na cruz, carregou todo o nosso pecado, toda a nossa dor e tristeza. Certamente, embora ainda tenhamos dor e tristeza, mas essa dor e tristeza tem um dia específico para acabar. Todo o pecado que nós ainda cometemos já foi perdoado e um dia acabará, um dia cessará. Nós só temos motivos para louvar a Deus. E assim que termina, depois de fazer toda essa explanação, o Salmo, ele termina com a mesma palavra que ele iniciou, que é Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é o Deus de bondade permanente. Porque Ele é o Deus glorioso, de uma glória imensa. Porque Ele é o Deus de um amor misericordioso. Deixe-me finalizar dizendo que esse Deus que nós vimos, que prometeu que livraria o povo do Egito, que daria uma terra, que faria de Abraão pai de uma grande nação, ele prometeu o Messias, ele cumpriu o Messias, mas a sua promessa não foi até aí. Ele prometeu que um dia nós habitaremos com ele por toda a eternidade. E o que nós vamos fazer em toda a eternidade? O que nós vamos fazer? Nós vamos sentar numa nuvem com uma harpa e uma veste branca e tocar a harpa e louvar para sempre? Não. Nós vamos louvá-lo por toda a eternidade. Nós vamos louvá-lo pelo Deus grande que Ele é. Nós vamos louvá-lo pela sua imensa misericórdia, pelo seu imenso amor e porque Ele cumpre. Se nós vivemos, se nós somos seu povo, se nós vivemos debaixo da sua graça, do seu amor, nós só temos motivos de alegria. Porque é certo que esse dia chegará, o dia em que nós habitaremos na eternidade, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, nem pecado, nem lixo, nem podridão. Mas nós olharemos para o nosso Deus e poderemos contemplá-lo face a face em Jesus Cristo e rendermos a mais perfeita glória, o mais perfeito louvor
e a mais perfeita adoração. Por isso, se você não sabe o que te motivou a vir nessa manhã, se você não sabe o porquê, domingo a domingo, você vem à igreja, pense nessas 3 verdades contidas aqui. Reflita se realmente não é este Deus o Deus que você serve. Se não é, dentre tantas, essas 3 verdades que fazem você vir aqui, e que você venha realmente jubiloso, alegre, contente, por toda a providência de Deus, por tudo que Ele fez por você. E o louvor, meus irmãos, o louvor não é música, o louvor ele é prático. Viva uma vida de louvor e adoração a Deus. Faça tudo o que você tem que fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você então estará cumprindo a ordem desse salmo, que é dar glórias ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa difícil tarefa.